Boa noite e a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. É um momento de alegria de nós estarmos de novo, fazendo uma programação que na verdade só Deus para estar nos proporcionando esse momento. E eu costumo dizer que é um privilégio de nós estarmos reunidos com o mesmo propósito de engrandecer esse Deus que é o Senhor dos Senhores, que é o Deus que nos ama, o Deus que nos conhece, o Deus que está todos os dias conosco. Ele não fica distante em nenhum momento. Ainda que você imagine, Deus está tão distante, mas Deus não está distante. Então, nesse momento, eu sei que nós vamos estar falando um pouco da palavra. Eu sei que nessa noite, talvez você já tenha visto tantas coisas ruins, que nós estamos atravessando um momento de dor, um momento de tristeza. Mas Deus tem a solução para tudo. Então, nesse momento, eu gostaria que você, que está nesse momento também junto conosco, curve a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Pai de amor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós nos colocamos na tua presença. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Eu sei que o Senhor, meu Pai, tem nos protegido, tem nos livrado de todo mal, de todo vírus, de toda doença, de todo e qualquer mal, de toda e qualquer praga. É o Senhor que nos livra disso tudo, Pai. Eu sei que o Senhor, neste momento, vai estar operando grandemente, meu Pai, não só nas nossas vidas, mas de todo aquele que está ouvindo, todo aquele que está lendo a tua palavra, aquele que acredita no Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, Paizinho amado, eu já te agradeço por essa oportunidade de nós estarmos aqui nessa live, porque é o Senhor que vai estar realizando o melhor em todos nós. E eu já posso te agradecer, porque se fosse de mim mesma, nada poderia fazer, mas é o Senhor. E tudo que vai ser falado aqui é para nós glorificarmos e honrarmos o teu santo nome. E é o Senhor que vai estar nos usando também. E eu já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, você que está, sim, atento ou atenta, a essa live, eu já gostaria de estar falando para você que hoje nós temos aqui a irmã Selma. A Selma, ela vai estar trazendo uma saudação, ela vai estar falando um pouquinho, eu não sei se ela vai contar um testemunho, eu não sei se ela vai falar um pouquinho da palavra, mas que você também esteja atenta. Abra o teu coração e esteja ouvindo tudo aquilo que vai ser falado, em nome de Jesus. Selma, está com a palavra. Amém, paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a cada um que está assistindo essa live nesse momento, E que Deus possa nos fortalecer nesse tempo que a gente está passando, E eu lendo a palavra do Senhor, eu não vou contar um testemunho, vou só dar uma pincelada. Em Ezequiel 37:11, que só o Senhor falou assim: o Senhor me disse, homem mortal, povo de Israel é como esses ossos. Só até aí, porque eu tenho visto que muita gente está parecendo o vale de ossos secos, pastor. Sim. Então, mesmo que a gente esteja se sentindo dessa maneira, o Senhor fala, profetiza. Profetiza que tudo vai dar certo, vai haver vida ali naqueles ossos. E eu não posso fazer, eu escrevi assim, eu não posso fazer nada, mas o Senhor, Ele pode. O Senhor, Ele pode todas as coisas. A partir do momento que a gente passa a confiar e colocar tudo que a gente tem de desejo, de vontade nas mãos do Senhor, pode ter certeza que tudo Ele pode, E Deus, Ele quer que a gente profetize sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nesses dias que a gente está passando, eu estava comentando, não são 15 dias, nós já vamos entrar para um mês nessa fase vermelha, 15 dias de igreja fechada, mas as portas da igreja estão fechadas. Mas a nossa vida não, A nossa busca pelo Senhor é diária, é todo dia, é todo momento, Ele fala, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre os hospitais, sobre as UTIs, sobre esse vírus, Fala, Senhor, cessa esse vírus que se encontra por aí, destruindo lares, famílias. Então o Senhor fala, profetiza. A gente tem feito isso, profetizado, A gente tem buscado ao Senhor cada dia mais, mesmo que as portas da igreja se encontrem fechadas.
mas a gente tem que buscar o Senhor todos os dias, né? O que faltou para esses ossos, no vale de ossos secos, era o Espírito de Deus, né? A única coisa que faltava, ossos e ossos se juntaram, tudo se juntaram ali, pastora, mas o que faltava era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, pelo que eu venho entender, é o Espírito Santo, né? Então, que a gente vem buscar esse Espírito do Senhor cada dia mais e mais para nossas vidas, né? Fala, Senhor, me enche do Teu Espírito Santo. Começa a profetizar sobre a sua vida. Essa busca do Espírito Santo, que é muito gratificante para nossas vidas, né? E eu creio que logo tudo isso vai passar, né? E que logo todos nós estaremos juntos novamente, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Amém? Até aqui eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Palavra muito gratificante, uma palavra de renovo para as nossas vidas, porque se você olhar um pouquinho lá para trás, né, há um ano atrás, quando todo mundo foi pego com essa notícia tão terrível, essa notícia que abalou o mundo, e até hoje nós estamos sofrendo as consequências por causa desse vírus. Mas eu digo para você, mesmo quando a Selma falou a respeito de Ezequiel, que estava naquele vale de ossos secos, mesmo quando você esteja vendo tudo ruim, tudo ali triste, tudo sem vida, mas lembre-se que Jesus é a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E falando um pouquinho mais da palavra, como até algo assim introdutório, Deus falou fortemente ao meu coração. No livro de Esdras, quando nós vamos nos deparar em Esdras, capítulo 10, no versículo 2, quando Secanias era um porta-voz dos transgressores, porque havia muito pecado. Mas chegou um dado momento que Esdras estava chorando, mas ele estava chorando e orando no templo. E quando ele, falando sobre o pecado, falando de toda uma situação ruim, Secanias vem e fala para ele algo muito forte até. E o que eu digo para você, porque serviu para mim e também vai servir para você. Então em Esdras 10, 2 diz assim: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Eu pego esse finalzinho, ainda há esperança. Eu quero reforçar isso nessa noite para você, porque foi algo que reforçou dentro de mim, de todo o meu ser, que ainda há esperança, ainda Deus está olhando para você, Deus está olhando para nós, ainda tem possibilidade de tudo ser mudado, ainda tem condições sim de você colocar alegria no seu coração, mesmo nos dias de tristeza, mesmo nos dias que você está chorando. Você já começa a analisar um pouco quantas vidas estão aí chorando porque um parente morreu, porque um parente está entubado, porque um parente está agonizante. Então eu digo para você, o Senhor tem controle de tudo. As mãos do Senhor estão estendidas sobre todo esse universo. Não temas, porque o Senhor ainda há de fazer algo diferente. O Senhor, Ele quer que cada um de nós olhe para Ele e continue confiando. Mesmo nos dias ruins, confie. Tem pessoas que estão se desanimando, tem pessoas que estão parando no meio do caminho, tem pessoas que estão prostradas, essas pessoas não estão conseguindo mais uma trajetória, porque estão olhando para o problema, não estão olhando para o Senhor que pode resolver o problema. O Senhor está querendo que haja um despertar em nós, querendo que cada um de nós dê um passo de confiança,
para que cada um de nós acredite, que vá mesmo para frente, que vá cada dia contemplando a grandeza dele. E às vezes você para, você começa a lembrar do passado, você começa a observar, mas antes acontecia isso, hoje não acontece mais. O passado é passado, já foi. Nós estamos vivendo um tempo difícil, sim. Mas quem disse que nesse tempo difícil o Senhor não iria operar? Ele quer continuar operando, Ele quer continuar fazendo com que você, continuar a fazer a cada um de nós, para que todos nós estejamos unidos, acreditando que Ele pode fazer. Esdras se encontrava numa situação assim. Ele via tanto pecado, cada um fazendo algo que na verdade era abominável aos olhos do Senhor, porque eles tiveram um ensinamento, mas aquele ensinamento naquela época, alguns já tinham se desviado, alguns já não queriam mais saber do Senhor, e eles estavam propriamente buscando mais a carnalidade, buscando mais o prazer e não as coisas do Senhor. Esdras fica entristecido e ele se curva diante do Senhor e ele começa a chorar, ele começa a se colocar diante do Senhor, ele rasga as vestes, ele, puxa os cabelos, vamos dizer assim, ele raspa a cabeça e ele se coloca propriamente de luto diante daquela situação. Mas alguém Deus propriamente usou para chegar e sacudir, falou: olha, Esdras, não fique mais assim não. Existe sim o pecado, as pessoas erraram, mas você não pode continuar desse jeito. Você pode falar, você é uma voz que as pessoas vão dar credibilidade. Então eu digo para você nessa noite que você também que está nos ouvindo, você pode ser o porta-voz, você pode ser aquela pessoa que vai estar falando do amor do Senhor, falando que existe um Deus para aqueles que estão propriamente cabisbaixos, que não estão acreditando mais. Você pode ser esse porta-voz. E o que eu vejo também que foi algo tão lindo quando você vai lendo, que eu vou dar uma corrida, quando chega no versículo 4, o mesmo Secanias, ele fala assim, fala para Esdras: sê forte e age. Comece a entender. Dias difíceis? Sim. As tristezas? Sim. As decepções, as angústias, tudo que você, está observando em cada pessoa, talvez até com você está acontecendo isso, mas olha o que Deus vem e fala para nós: ser forte, age. Tem muita gente parando, tem muita gente, como até a Selma ainda citou, falou, profetiza. Tem muita gente que está profetizando coisa ruim. Tem muita gente falando, tá tudo fechado mesmo, olha, não tem mais jeito, tá todo mundo ficando sem dinheiro, a economia está propriamente quase a zero, as pessoas já não estão mais conseguindo mandar os filhos para a escola, a condição está difícil para todo mundo. Então hoje eu falo para você, comece a profetizar vida, comece a profetizar coisas boas. Comece a falar para as pessoas, você tem que começar a agir. Você tem que sair desse comodismo seu e começar a falar, ainda há tempo, ainda há esperança, porque nós temos um Deus, esse nosso Senhor e Salvador, que rege o mundo, que rege a humanidade, é para que nós venhamos a crer mais nele e que venhamos ter uma nova vida, uma esperança está surgindo nos nossos corações. Como foi falado, ainda há esperança. E o que você está fazendo? Só chorando? Só desesperado? Só pensando que vai definhar dia após dia e tudo vai acabar sendo sepultado? Eu falo para você, o Senhor está no controle. O Senhor quer que nós tenhamos uma atitude. Secanias, ele falou para Esdras, ser forte e age. Ou seja, se levante, seja ousado, seja ousada.
Não comece a falar assim, ai, coitadinho de mim, não tem mais jeito. Ai, coitadinho daquele. Para com isso. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nessa noite você pode sair com mais tranquilidade. Você pode começar a falar coisas que vão edificar a sua vida, vão edificar a sua casa, a sua família. O Senhor se faz presente na nossa vida. Em vez de você ficar chorando, em vez de você declarar derrota, comece a declarar vitória no nome de Jesus. É isso que o Senhor quer. Outro dia eu conversando até, foi interessante com o Senhor, e eu falando para ele é de uma outra igreja, e eu conversando com ele, falei assim, olha, o senhor tem que ter ânimo, o senhor tem que ter mais vida, e não ficar falando que tudo não vai dar certo. Aí ele falou, né, irmã, porque você acredita. Mas veja bem, se você lê a palavra, se você está indo à igreja, se você está tendo ensinamentos, se você já tem orado, já tem buscado, o Espírito Santo tem falado com você, como que você ainda vai se manter na dúvida? Vamos fazer igual a Secanias. Vamos ser esse porta-voz para nós gritarmos se preciso for. Vamos sair por aí falando, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo te dá vida, Jesus Cristo tem o melhor para a sua vida. Ainda que você perceba que as coisas ao seu redor estão ruins, mas profetize. Chega de ficar falando derrota. Chega de ficar assistindo esses jornais que só falam de desgraça, só falam de mortes. Muitas pessoas estão aí, sabe como? Na depressão. Estão tomando remédios fortes com tarja preta. Porque estão o quê? Acreditando em tudo aquilo que é passado, achando que só está existindo morte, só está existindo doença, 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 esse vírus que todo mundo está contraindo, todo mundo uma vírgula. Em nome de Jesus, aquele que crê no Senhor, aquele que tem se levantado e falado do Senhor, nós já estamos sim ungidos pelo Senhor e nós sabemos que o Senhor tem nos protegido e vai continuar nos protegendo. É para você saber que o Senhor é contigo. Não é para você ficar, porque o Senhor está tão distante. O Senhor não está distante, eu falo para você. Nessa noite é uma noite que você vai profetizar esperança. Esperança tem para mim, esperança tem para você. Eu até fui a um dicionário, como nós todos falamos de esperança, esperança, esperança. E no dicionário, qual é a definição de esperança? É um sentimento de possível realização daquilo que se deseja, ou aquilo que você espera. Se você tem a esperança, e a esperança é no Senhor, aquilo que você está almejando, o Senhor vai estar realizando na sua vida. Porque o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre aquilo que Ele fala. E se você tiver dúvida, não vai se cumprir na sua vida. Porque o Senhor traz esperança. O Senhor é a esperança. E eu também gosto muito de passear um pouquinho pela Bíblia, mas costumo dizer passeio, né? Mas é para nós estudarmos a palavra. Em Salmos 46:5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem, presta bem atenção, bem-aventurado ou felicíssimo ou felicíssima aquela ou aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Ouça agora. Cuja esperança está no Senhor seu Deus. Cuja esperança está no Senhor. A esperança está no Senhor. Esdras estava ali em pânico. Mas chegou alguém e deu um ânimo para ele poder falar para as pessoas que existe Deus, está falando para mim, está falando para você. A nossa esperança está no Senhor e nós seremos os portadores. Nós seremos aqueles que vamos estar aí falando do poder do Senhor. Amém? Glória a Deus. E também em Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor
e cuja, olha só, a mesma condição que nós vimos no anterior em Salmo 146:5, e cuja esperança é o Senhor. Que esperança você tem tido ultimamente? A esperança de dias melhores? A esperança de que tudo isso vai passar? A esperança de que você vai ter uma saúde boa? A esperança de que vai tudo ser solucionado? A esperança para aqueles que estão sem ânimo, que estão muito tristes, abalados. Além da pandemia, tem pessoas que perderam o marido, ou vice-versa, o marido perdeu a esposa, ou porque um abandonou o outro. Diante disso, eu posso dizer para você, se o Senhor é a sua esperança, e se você acredita verdadeiramente nesse Senhor, seja lá qual for o seu problema, se o filho saiu da sua casa, se a filha saiu, está se prostituindo, ou droga, seja lá o que for, seja o tipo de pecado, você tem que nesse momento começar a colocar na sua mente que Jesus Cristo, Ele entra com a solução, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança de fazer o seu marido voltar para casa. Ele é a esperança de fazer a esposa voltar para casa. Ele é a esperança de fazer o seu filho voltar para casa. Do seu filho tomar uma posição diante desse Deus e mudar de vida. Se você está propriamente doente ou por alguma situação que abalou a sua estrutura emocional, lembre-se, a sua esperança é Jesus. Ele pode estar trazendo algo tão grande e o seu emocional vai ser curado. O seu físico vai ser curado, vai ser restaurado, para que você tenha esse ânimo, esse controle que vai estar na sua mente, para você estar verdadeiramente falando, eu creio nesse Deus, assim como Ele está agindo em mim, Ele também vai agir nas outras pessoas, às quais eu vou estar falando o poder de Deus. Você é esperança também para muitos. Às vezes alguém está numa situação tão complicada que não sabe a quem recorrer, aí a pessoa vem e te procura. E daí? Você não vai conseguir falar nada? Mas eu acredito que você vai ter como falar para essas pessoas. Procure se apresentar diante do Senhor da melhor forma. Essa época que nós estamos aqui, nessa pandemia, claro, não tem como a gente fugir disso. Quantas vezes você já se uniu como família, orando mais e mais na sua casa? Ou se você já se colocou lá no seu quarto, você fechou a porta e teve uma intimidade com o Senhor? Sabe, é necessário que façamos isso. Eu falo porque quando eu estou no meu quarto, quando eu estou em oração, o Senhor fala poderosamente. E é uma alegria que invade o meu coração. Eu não estou olhando para aquela situação ruim, porque eu sei que o Senhor tem controle. E eu vou agradecê-lo por tudo. Então você, se ainda não consegue agradecer o Senhor, comece a agradecer. Se você ainda não consegue falar, olha que família, não consegue nem falar para alguém da sua família a respeito desse Deus, eu digo para você, fale, porque a esperança está em você. A esperança, através de você, vai para outras pessoas. E assim você vai fazendo o que realmente o Senhor quer, para nós falarmos, para nós não ficarmos de boca fechada, para nós abrirmos. Lembra quando Jeremias falou, Senhor, mas eu não sei falar. O que o Senhor disse para ele? Abra a tua boca e eu a encherei. É o Senhor que vai estar falando através de você. Então, se você se coloca diante do Senhor dessa forma, o Senhor vai estar te usando grandemente. Porque há esperança. Se nós fôssemos falar lá de Jerusalém, quando foi uma destruição, muita gente morreu. A época também que foi lá com relação aos próprios judeus, quando eles foram exilados para a Babilônia. Quantos sofreram?
Quantos tiveram a vida propriamente numa situação assim de dor, de sofrimento, mas eles se reergueram, porque Deus sempre levanta um para estar falando desse poder de Deus. Levanta um para trazer, igualmente para Esdras, para trazer algo de ânimo, algo para solucionar, algo para você ver que ainda não está tudo destruído, não está tudo acabado, mas Deus, Ele está falando, há esperança. Há esperança para você, há esperança para todos nós, há esperança de um mundo novo, há esperança dessa pandemia passar, há esperança de que um dia, qual é o seu futuro, qual é o nosso futuro, de nós um dia estarmos morando com o Senhor. Esse é o nosso futuro, sabe, esse é um futuro certo, não é um futuro incerto. Às vezes você pode falar, mas eu vou programar, eu vou planejar uma viagem, mas isso é incerto, é um futuro incerto, você não sabe se vai acontecer. Mas agora com relação a Deus, é certo. É esse futuro que nós temos que pensar. É um futuro que vai trazer a nossa condição de estarmos com o Senhor. Um dia estaremos lá. Um dia vamos olhar nos olhos do Senhor. Um dia vamos saber que verdadeiramente esse Senhor que estamos aqui servindo, que tudo valeu a pena, que tudo trouxe o melhor para as nossas vidas. O que eu vejo, que eu aprendo, eu tenho que ter firmeza nesse meu Deus, sabe? Não é aquela condição, hoje eu acredito, amanhã eu não acredito mais. Hoje eu tenho esperança, amanhã eu não tenho mais. Eu digo para você, sem medo de errar, as lutas você vai ter, eu tenho, você também, mas agora nós temos que acreditar que esse Deus que nos chamou, que nos separou, Ele nos abraça e Ele fala para nós que Ele não desistiu de nós, que Ele continua olhando para nós e Ele tem o melhor. Como você tem olhado para Ele? Um olhar sombrio? Um olhar de dúvida, um olhar que você já não acredita, mas eu falo também, acredite, olhe para o Senhor como você nunca olhou, aprenda a olhar com convicção, porque o Senhor é um Deus eterno, é um Deus santo, é um Deus que todos os dias Ele nos ampara, Ele supre as nossas necessidades, Ele não nos deixa faltar nada. É esse Deus que eu estou falando para você. Então eu digo, não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Deus, Ele não quer que nós venhamos a dar um lugar para outros deuses ou para outras coisas. Ele quer que seja exclusivo. Ele sempre em primeiro lugar. Esse Deus em primeiro lugar. E eu gostaria também de deixar com você, na primeira epístola de João 3. Eu vejo que Deus, Ele fala tão grandemente, e não tem como você falar, mas será que Ele fala mesmo? Será que Ele, se eu estiver orando, Ele vai me ouvir? Veja bem, para nós estarmos encerrando. Diz assim, primeira epístola de João 3, do verso 1 até o 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que lindo. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, ou seja, não conheceram o próprio Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Maravilhoso. E assim mesmo se purifica todo
o que nele tem esta esperança. Olha só, que todo nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E eu encerro aqui. Veja, Deus, ele já nos fala que nós somos filhos dele. E para nós nos purificarmos, nós estamos vendo um futuro lá, distante. Mas que esse futuro vai valer a pena. Porque nós vamos vê-lo como ele é. E nós seremos semelhantes a ele. Mas é claro que se houver o pecado, não tem como ir para o céu. Não tem como ir com o Senhor. Por isso que fala, para ser puro, que a esperança, que tem essa esperança, assim como ele é puro. Nós temos essa esperança e nós sabemos que ele é puro. E para isso também temos que nos purificar. Então, mais uma vez eu digo para você, essa esperança não pode morrer. Essa esperança tem que ser latente em nós. Eu deixo então de uma forma muito preciosa para você colocar em prática. Jesus te ama. Jesus é a solução. Ainda com toda a luta, Jesus sabe. Mas ele quer que todos nós não percamos a fé nele. Tudo é dele e nós iremos para ele. Que você possa glorificar o Senhor, engrandecê-lo cada dia mais, porque ele é vivo. Amém? Graças a Deus. E mais uma vez, eu quero que você ore comigo, para nós estarmos encerrando. Amém. Senhor Deus, quão maravilhoso podemos falar do Senhor. Quão maravilhoso sabemos da tua existência. Porque tudo, meu Pai, está no teu controle. Nós sabemos disso, falamos porque cremos. Que o Senhor possa estar realizando coisas tremendas na vida de cada um que ouviu, cada um que assistiu. Pai, porque eu sei o quanto as lutas são grandes, quantos estão chorando, quantos estão entristecidos. Pai, mas eu peço nesta noite que o Senhor entre em cada coração, que cada um permita que o Senhor entre, para que o Senhor mude a história de cada um, meu Pai. Que não fique só no falar, mas que cada um venha ter atitude, meu Pai. Que venham saber que a esperança pode brotar de uma forma extraordinária na vida de cada um. Pai, eu te agradeço por todos que assistiram. Eu te agradeço pela minha vida, pela vida da Selma, da Franciele, do Lucas, de todos nós que fazemos parte, de todos nós que estamos aqui, até a Cida também. Pai querido, que o Senhor venha tomar conta da minha família, da minha casa. Sim, Senhor, porque é o Senhor que toma conta de tudo. E eu já te agradeço pelo que o Senhor realizou e vai continuar realizando nas nossas vidas. E que cada um de nós possa ser, meu Pai, um portador, sim, da tua palavra. Eu sei que onde eu não posso ir, o Senhor vai. E o Senhor faz um milagre. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.